Orar, abençoar essa família. Meu Deus, em nome de Jesus, nós queremos te dar graça pela vida do Fernando. Muito obrigado por essa família, muito obrigado pela bênção que o Senhor está fazendo, pelo milagre. Muito obrigado, Senhor, pela vida dele, Pai. Muito obrigado, Senhor. Em nome de Jesus, muito obrigado. E junto com ele, Fernando, junto com ele eu quero que ele ore e imponha as mãos sobre, porque ele é um canal de milagres, Senhor. Um dia o Senhor ministrou sobre a minha vida e a vida da Simone, que mulheres iriam engravidar, porque o Senhor fez um milagre em nós e o milagre aconteceria na vida de outras pessoas. Também, da mesma forma, nós queremos fazer no teu nome, Jesus. É o Senhor que quebra todos os maus, é o Senhor que quebra todos os males. E o mesmo milagre que o Senhor fez na vida do teu filho, nós pedimos agora, quebra toda maldição, quebra todo mal, em nome de Jesus. Nós rejeitamos agora, quebramos, pelo poder da autoridade do nome de Jesus, e nós declaramos que o Senhor levou sobre si toda enfermidade, e todo mal está cortado, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Aplauda o Senhor Jesus. Tamo junto. Deus abençoe. Pode sentar, gente. Abençoe, querido. Tamo junto de verdade. Eu vou dar bênção apostólica agora. Como que prega agora, gente? Muito forte, né? Amém? Feche seus olhos. O Senhor te trouxe aqui hoje porque Ele tem algo para liberar sobre a sua vida. Eu não sei qual forma que você chegou aqui, eu não sei o que tem acontecido na sua vida, mas de verdade, o Senhor tem um propósito específico para realizar na sua vida. O Senhor tem promessas para cumprir. Espírito Santo, nós te damos liberdade para que o Senhor possa revelar a tua palavra no nosso coração. Senhor, revela a tua palavra, vem de encontro à necessidade de cada um, naquilo que nós precisamos para poder romper, para poder viver aquilo que o Senhor tem para nós. Nós sabemos que o Senhor tem propósito. Então eu te peço, Senhor, revele a tua palavra. Quebre barreiras emocionais. Quebre barreiras, Senhor. Barreiras legítimas. De sofrimentos, de dores, de abandonos, de decepções, de traições. Que ao longo da vida nós erguemos barreiras após essas experiências. E nos isolamos, nos fechamos, porque fomos machucados. E com o passar do tempo vamos nos fechando mais e mais. E com isso, nós deixamos de viver aquilo que o Senhor tem para nós. Nós perdemos o foco. Então eu te peço nessa noite, Espírito Santo de Deus, libere uma palavra revelada nessa noite. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém, amém. E você pode aplaudir Jesus. Irmãos, nós estávamos em viagem de missão. Chegamos terça-feira, já fizemos o culto aqui quarta-feira e quinta na extensão. Hoje de manhã nós já fizemos também. Ficamos 12 dias ministrando sobre cura e libertação na Argentina e no Chile. E foram dias marcantes para nós, impactantes. Porque toda vez que nós nos colocamos diante do Senhor para poder abençoar, nós somos abençoados. Deus fala com a gente. E de verdade, essa viagem foi muito especial em alguns pontos. E essa palavra que eu vou ministrar para vocês, eu fiz uma série aqui no começo do ano
sobre fortalezas. E eu juntei tudo o que eu falei e fiz uma palavra para poder ministrar lá. Mas chegando no Chile, Deus me deu uma direção da palavra totalmente diferente. E é justamente essa palavra que eu quero compartilhar com você hoje. Entenda uma coisa, irmãos. Lá na Argentina, que foi a segunda conferência, eu pude ver pessoas de Deus sofrendo emocionalmente. Pessoas que são de Deus, pessoas que não estão no pecado, não estão desviadas, estão dentro da igreja, tem Jesus, mas que estão bloqueadas emocionalmente por causa de várias situações. Alguns porque lá atrás, na infância, outros hoje, outros mês passado, outros 5 anos atrás, mas de uma certa forma foi tão machucado que inconscientemente tem tomado atitudes, tem tomado decisões que não está conseguindo viver a plenitude daquilo que Deus tem para ele ou para ela. E aí, orando, eu falei, não, assim que eu chegar, nós vamos começar a trabalhar. E não é que nós vamos conseguir curar a igreja, não é isso. Mas nós precisamos nos abrir para a cura. Quem está me entendendo? Por que isso, irmãos? Porque eu tenho visto pessoas de Deus que talvez não sabe que precisa ser curado emocionalmente. Pessoas que não estão no pecado, pessoas que entendem da Bíblia, mas emocionalmente estão abaladas, precisando de cura, precisando até de libertação, porque estão presas. E aí essa palavra é trazendo o paralelo do castelo e da fortaleza. Elas se parecem muito. A arquitetura do castelo e da fortaleza é muito parecida. Se você passar em frente de um castelo e de uma fortaleza, talvez você vá achar que é a mesma coisa. Mas tem diferenças peculiares, tem diferenças bem grandes. E eu quero falar sobre isso. Eu quero falar sobre fortalezas emocionais que nós levantamos ao longo das nossas vidas para nos proteger e que acaba nos aprisionando. Para nos proteger porque são coisas lícitas, coisas que aconteceram de verdade. Talvez você foi traído, você foi abandonado, então você tomou algumas atitudes para não ser mais abandonado. Você tomou mais algumas atitudes para não ser mais traído. Só que essas decisões, essas barreiras que você vai criando, legítimas, ao invés de te defender, ela te aprisiona. Então mesmo você que é de Deus, mesmo eu, irmãos, nós precisamos de cura. Eu preciso estar aberto para ser curado, para alguém cuidar de mim. Eu sou homem, a Simone é mulher, nós somos seres humanos. Não é porque nós somos pastores que nós não precisamos ser cuidados, não, ao contrário, nós precisamos tomar muito cuidado com o nosso emocional. Eu sempre falo aqui, nós acreditamos que nós somos corpo, alma e espírito. Nós acreditamos nisso. Então quando eu quero cuidar do meu corpo, eu vou aonde? Na academia, vou na nutrição, cuido da comida, não é assim? E do espírito? Eu vou na igreja, faço uma oração, tenho contato com Deus. E o emocional? E a alma? A alma é a tua emoção. Aonde você vai para cuidar da alma? É claro que Deus cuida da alma, irmãos. É claro que Deus cura a alma, cuida. Mas também tem especialidade, tem especialistas. Então você ir num psicólogo não é do diabo, não. Não é coisa de louco ir no psicólogo, não. Você pode cuidar do seu emocional, sim. É claro que nós recomendamos para você ir num psicólogo cristão, alguém que pensa como você, porque hoje tem ativistas aí para todo lado. Nós já ouvimos falar que psicólogos mandou... Deixa para lá, não pode falar. Casal com problema de intimidade, fazer coisas diferentes, se vocês me entendem. Então nós precisamos realmente tomar cuidado para quem a gente vai abrir o nosso coração. Quem está me entendendo, diga amém. Só que nós precisamos cuidar da alma,
Tenha alguém que você converse. Abra o teu coração. Tenha confiança de abrir o teu coração. Não é para falar para qualquer um, mas que você possa desabafar. Cuidar das suas emoções. E baseado nisso, eu separei esse texto-chave que está em Provérbios capítulo 18, no versículo 19. Abre aí. Você que trouxe sua Bíblia. Inclusive eu quero motivar você a ler a Bíblia, a se aprofundar na palavra de Deus. Nós vamos nos próximos dias começar a nossa escola. Eu espero que você se aprofunde nisso, amém? A palavra de Deus é a nossa base. Sem a palavra de Deus, a gente não consegue fazer nada. Nós somos enganados, nós somos levados por vento de todo tipo de heresia ou de conhecimento humano. Se nós estamos firmados na palavra, não é qualquer um que vai nos levar, não. Amém? Olha só o que a palavra de Deus diz em Provérbios capítulo 18, versículo 19. O irmão ofendido é mais difícil de conquistar do que uma cidade forte. E as contendas são como ferrolhos de um palácio. Eu separei essa tradução. Eu não uso muito ela, eu uso a NVI que está aqui na tela. Mas eu quero mergulhar com você. Na Nova Versão Internacional fala assim, ó. O ferrolho, porque aqui fala sobre ferrolho, né? Os ferrolhos são aqueles ferros que colocavam na porta do palácio para trancar. Então são como os ferrolhos. Na Nova Versão Internacional fala assim, ó, que o irmão ofendido é mais inacessível do que uma cidade fortificada. E as discussões são como uma porta trancada de um castelo. Quem escreveu isso aqui, irmão? Salomão. E para quem ele escreveu? Ele escreveu para os seus filhos, ele escreveu para a corte real, ele escreveu para o povo de Israel e para aqueles que viriam depois. Ele estava explicando, ele estava preparando os jovens, os príncipes, a liderança de Israel para governar com justiça, com sabedoria, com integridade. E ele estava explicando que nós precisamos resolver os nossos conflitos internos, olhar para dentro de nós. O propósito de Salomão aqui, irmãos, foi ensinar o princípio, que é o temor do Senhor, que é um princípio de sabedoria. E ele estava ensinando, precisamos perseverar a paz, precisamos perseverar a unidade da família, precisamos perseverar a sociedade do reino de Deus. Então o que eu quero falar com você hoje é sobre o castelo e sobre a fortaleza. O castelo é o que Deus projetou para você. A fortaleza é o que nós construímos para nós sobrevivermos. Você vai entender. São duas construções. Como eu falei, se você passar na frente de uma delas, você vai achar que é a mesma. Hoje eu quero levar você a uma viagem, não somente na Bíblia, mas pela história da humanidade. Eu quero usar essas duas construções que parecem a mesma coisa, mas elas são completamente diferentes, sabe aonde? No seu propósito. O castelo e a fortaleza, eles são parecidos na sua construção, eles são parecidos na sua força, mas o propósito dos dois é completamente diferente. E eu quero mostrar para você agora. O castelo e a fortaleza, eles são feitos de pedras. Eu vou falar sobre a semelhança dos dois. O castelo e a fortaleza têm muralhas, ambos têm torres, ambos servem para proteger, mas há uma diferença que muda tudo. O castelo é para uma família morar. A fortaleza é uma prisão fortificada. Vou explicar de novo. O castelo é uma casa fortificada. A fortaleza é uma prisão fortificada. No castelo mora uma família. Na fortaleza mora um exército. No castelo há vida. No castelo há crianças correndo, há refeição, há vida. Na fortaleza apenas soldados em alerta.
Deixa eu abrir um parênteses aqui para você. Você nunca conheceu alguém que sempre está em guerra? Você faz um agrado para ele. Por que está fazendo esse agrado para mim? O que ele quer em troca? Você tenta chegar perto da pessoa. Não, por que quer? Por que está me tratando bem? A pessoa sempre está em alerta. Ela sempre está pronta para guerrear. Por quê? Porque sofreu tanto. Já teve tantas coisas que a pessoa está presa numa fortaleza. Qualquer coisa que você faça para ela, ela já fica em alerta. É exatamente uma fortaleza. Está sempre em alerta. Porque se no castelo há vida, se no castelo há crianças correndo, na fortaleza há apenas soldados em alertas. No castelo as portas estão abertas para receber visita. Na fortaleza as portas estão trancadas para ninguém entrar. Hoje eu quero dizer para você, querido, que Deus projetou um castelo para você, mas a vida te levou a construir uma fortaleza e a se isolar emocionalmente. E o que era para te proteger acabou te aprisionando. O que era para ser uma muralha contra o inimigo virou parede contra aqueles que te amam. E você está vivendo preso dentro de uma fortaleza que você mesmo construiu, com coisas lícitas, com coisas reais. Mas eu quero dizer para você que o rei está batendo na porta da sua fortaleza, está louco para entrar na sua fortaleza e tirar você dessa fortaleza e te levar para o castelo real, para o reino dele, aonde ele reina e aonde você pode entrar, aonde você tem a proteção, aonde você tem refúgio, aonde você tem vida com ele. Então, primeiro, antes de qualquer coisa, eu quero falar sobre o castelo, que é a vida que Deus projetou para você. Fala assim para mim: o castelo é a vida que Deus projetou para mim. Mas antes de eu falar sobre esse castelo, eu preciso que você entenda quem você é. Quem você é? Apocalipse capítulo 1, versículo 5. Em Apocalipse capítulo 1, versículo 5 fala assim, ó: aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos fez reis. Fala comigo, reis. E nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. Repare, irmãos, que está escrito aqui no passado. Já fomos feitos reis. Não é uma promessa para o futuro. Isso aqui não é algo que pode acontecer na sua vida. Não, não, não. Olha aqui, João escreveu. João não diz assim, ó: um dia você será rei, um dia você será separado para ser um sacerdote. Não, não. Ele está falando assim, ó: ele nos fez. Você já é rei e sacerdote. Em 1 Pedro capítulo 2, versículo 9 fala assim, ó: porém vocês são geração eleita, sacerdócio real. Aqui, irmão, na palavra grega, se você for traduzir do original, ele está falando, literalmente significa sacerdócio de reis. Então olha aqui para mim, você não é um súdito tentando entrar na família real. Você é o filho do rei e está na família real, porque o teu pai é o rei dos reis. Se ele é rei, você é rei. Ele é o rei dos reis. Quem está me entendendo, pelo amor de Deus? Porque não adianta a gente prosseguir se você não entender quem você é. Você precisa entender, até eu brinco, né, quando fala, oi príncipe do Senhor, porque na verdade nós somos reis, irmãos. O Senhor é rei. O Senhor é rei dos reis. Nós somos chamados para governar. Nós somos cabeça, nós não somos cauda. Olha aqui para mim, você é rei. E isso aqui não é uma palavra motivacional, não. Isso aqui é a palavra de Deus. É a identidade nova que o Senhor tem para você. Mas nós precisamos nos comportar como tal.
Precisamos nos comportar como reis. Você é co-herdeiro com Cristo. Agora, entenda isso: se você é rei e Jesus é rei dos reis, então a vida que Deus preparou para você não é uma barraca, não é um puxadinho. O que Deus preparou para você é um castelo. E eu não estou aqui falando de dinheiro, irmãos, eu não estou falando de vida, eu estou falando de posicionamento. Nós somos reis, somos filhos do rei. Quem está me entendendo, diga amém. O castelo de Deus é o nosso esconderijo, é o nosso lar, é onde a gente habita. Salmos capítulo 18, versículo 2. Olha só o que o salmista fala: o Senhor é minha rocha e a minha fortaleza, o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo, em quem eu me refugio. Nós buscamos refúgio na presença do Senhor. É em Deus que nós estamos guardados, protegidos. Quantas vezes nós queremos nos proteger com a nossa força, com o nosso entendimento? Nós queremos fugir, nós queremos nos proteger. A palavra hebraica aqui, traduzida, significa fortaleza nas alturas, inacessível ao inimigo. Quando você está no castelo de Deus, você está protegido, você está guardado. Nós fomos chamados para o reino de Deus. Agora imagina o castelo. Quando eu falo de castelo, imagina um reino, e você entra no reino dele, e ele é o rei que está sentado lá. Ele guarda seus filhos. Nós somos filhos de Deus. Irmãos, Davi, quando escreve esses salmos, ele não está falando que ele estava solitário. Não, é inacessível ao inimigo. É um lugar nas alturas, mas é um lugar que tem a presença de Deus. O segredo na nossa vida é a presença de Deus. Fala assim comigo: eu preciso da presença de Deus. Aí nós vamos olhar no Salmos 91, no versículo 1 e 2, ele fala que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. É na presença do Senhor que nós descansamos. Veja que a palavra aqui, habitar, não é visitar. Nós não visitamos a presença de Deus, nós habitamos na presença de Deus. Até nós precisamos tomar cuidado quando a gente está orando: ah, Senhor, seja bem-vindo na minha vida. Eu não estou recebendo Jesus, né? Imagina se o Paulinho chega de manhã: ô filho, seja bem-vindo na sua casa. Eu não, eu habito aqui. Senhor, fique à vontade na minha vida. Fique à vontade aonde o Senhor habita. O Senhor habita em nós, irmãos. O Senhor habita aqui. Eu dou as boas-vindas para quem está visitando, para quem está chegando. Mas quem habita, nós temos a presença dEle. O segredo da nossa vida é ter a presença de Deus em nós. Não é uma visita de fim de semana, é morar, é fazer o castelo de Deus o nosso lar, a nossa casa. O castelo de Deus, irmãos, ele tem muralha, mas as portas são abertas. No castelo de Deus, você está protegido, mas não está isolado. No castelo de Deus você está seguro, mas não está sozinho. Você mora com o rei e com a família real. Há comunhão, a mesa farta, a vida. Agora eu quero falar sobre a fortaleza. Você entendeu o castelo de Deus? Agora, a fortaleza é o que nós construímos para sobreviver. E agora, irmãos, eu estou falando de pessoas dentro da igreja. Eu estou falando aqui agora de algo lícito, que todos nós, se olharmos para as nossas vidas, você vai encontrar uma fortaleza. Mas em nome de Jesus, se você identificar uma fortaleza aí, nós vamos derrubar ela hoje em nome de Jesus. Porque o castelo tem muralhas, o castelo tem torre,
O castelo tem pedra. O castelo também é uma fortaleza. E o castelo vira fortaleza, nos isolando, a fortaleza que nós criamos com as situações do nosso dia a dia. Por exemplo, uma traição. Uma traição de uma pessoa querida sua. A traição de um cônjuge, de um sócio, de um amigo, de um líder religioso, ou um abandono, um pai que foi embora, uma mãe que não te protegeu, alguém que prometeu ficar na sua vida e foi embora quando você mais precisava. Talvez um trauma de uma violência, ou de um abuso emocional, ou de um abuso sexual, uma perca repentina, uma humilhação pública, feridas abertas que ninguém viu, que ninguém cuidou, que ninguém tratou, coisas lícitas. Ou você nunca foi decepcionado? Entenda, irmãos, que a palavra aqui hoje é para todos nós. Nós precisamos aprender a ter um coração moldável, tratável, ter uma vida tratável. Vim para a igreja para ouvir uma palavra de Deus, porque Deus está falando aqui. Não é o Paulo, não. Não é a igreja quadrangular, não. Não é o Gersinho ministrando louvor, não. Não. É o Espírito Santo movendo o sobrenatural sobre a sua vida. É o que nós cremos. A palavra é viva. A palavra liberta, a palavra cura. Então, com tudo isso, trauma, abandono, feridas, o que você fez? O que todo mundo faz. Se eu estou com um machucado aqui, o que você faz? Você se protege. Natural, o que todo ser humano faz. Você se protegeu. Você levantou muralhas para proteger a sua ferida. Só que como que funciona, irmãos? Primeiro veio uma pequena muralha. Eu não vou confiar em mais ninguém. E depois vem outra. Você fala, não vou me abrir mais para ninguém. Já aconteceu isso, eu não vou mais confiar em ninguém. Eu não quero mais confiar em mulher, eu não quero mais confiar em homem, eu não quero mais confiar em amigo, em pastor, em amigo. Você quer saber de uma coisa? Eu vou ficar sozinho. Não vou me abrir mais. Não vou abrir mais meu coração. Aí depois vem um fosso. Você fala, não, eu não vou mais amar ninguém. Eu vou amar eu mesmo, vou ficar quietinho. E depois vem a última torre. Eu vou ficar sozinho. É mais seguro. Preste atenção que o texto-chave dessa mensagem, olha o que Salomão, o homem mais sábio que pisou na face da terra, falou: que o irmão ofendido é mais difícil de conquistar do que uma cidade fortificada. Irmãos, para mim isso é cirúrgico. É cirúrgico, porque vai bem no ponto. O ofendido se fortifica. Ele constrói muralhas na sua alma. E quem tenta entrar, quem tenta se aproximar, encontra barras de ferro, encontra barras fechando ali o portão, mas não para proteger, mas para excluir. O que começou como alta proteção legítima se transformou em uma grande fortaleza interior. Agora, ao invés do castelo proteger e ter vida, agora você está seguro, mas está sozinho. Você está protegido, mas você está isolado. Agora, na sua fortaleza, ninguém mais te fere, mas também ninguém te ama. Você não corre riscos, mas também não vive. Esse é o grande paradoxo. A fortaleza que você construiu para te proteger virou uma grande prisão. O apóstolo Paulo, acredito, por entender muito de luta, ele usa essa imagem militar assim perfeitamente. Em 1 Coríntios,
Desculpa, 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 3. Olha só o que ele fala: pois embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. As nossas armas da nossa luta não são humanas, pelo contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Um parênteses aqui: em Jesus, em Deus, Ele é a nossa fortaleza, porque Ele nos protege. Só que Ele tem um castelo para nós, e o castelo é um forte, mas é um castelo, é um lar. Agora o que Paulo está falando aqui é de uma fortaleza militar, para destruir todas as fortalezas. Destruímos raciocínio de toda altivez que se levanta contra o conhecimento, e levamos cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Olha isso, a palavra grega aqui para fortalezas é um termo militar que significa praça forte, baluarte, fortificação. Paulo está falando de batalhas internas na nossa mente, batalhas internas no nosso emocional, que são geradas por essas situações. Presta atenção, irmãos, que o apóstolo Paulo fala assim, as armas que temos são poderosas em Deus para destruir essas fortalezas. Aí ele fala sobre o raciocínio. O que é o raciocínio? É quando você pensa: e se eu ficar sozinho, não confiar mais em ninguém? Presta atenção, é lógico isso. Se eu não confiar, eu não me machuco de novo. Olha que lógico, Nilson. Eu não vou confiar mais em ninguém e não vou me machucar mais. Parece lógico, mas é uma muralha. Ele fala sobre a altivez. Você quer saber de uma coisa? Eu não preciso mais de ninguém. Nunca precisei. A vida é minha, eu faço o que eu quero. Parece lógico, não parece? Mas é. Parece força, né? A pessoa é forte, mas não, é uma torre de isolamento. Pensamentos cativos, que são padrões de pensamentos que se repetem há anos, há décadas. Já percebeu que certos pensamentos de vez em quando voltam? Tá tudo bem, tá liberto, tá vendo um tempo novo, aí do nada, puf, pensamentos vêm sobre a sua cabeça. Eu coloquei aqui alguns pensamentos. Ninguém me ama. Ninguém se importa comigo. Você é abandonado de novo. Eu não sou bom o suficiente. Eu sou uma porcaria. Deus não se importa comigo. Esses pensamentos, irmãos, não são apenas pensamentos, são muralhas, são fortalezas. Esses pensamentos têm muralhas, esses pensamentos têm torre de vigia, que resistem aos ataques da verdade da palavra de Deus. O profeta Jeremias descreve perfeitamente essa sensação em Lamentações capítulo 3, versículo 7. Ele fala assim: cercou-me, olha só o que o profeta fala: cercou-me de muros e não posso escapar, fez pesadas em mim correntes, ainda quando eu clamo e grito, ele exclui a minha oração, cercou os meus caminhos com pedras cortantes. Será que você já se sentiu assim, irmãos? Será que você já não se sentiu assim, isolado, abandonado? De que adianta clamar se as paredes são tão grossas? Olha o pensamento. De que adianta tentar sair se o caminho está bloqueado por pedras? Mas o mesmo profeta, no versículo 21, ele fala assim: eu torno a trazer à memória o que me dá esperança. Ele não aceita ficar preso nessa fortaleza. Ele muda o foco. Ele lembra o Deus que tem. Ele lembra o Deus que é. Aquele que já nunca foi, ele vai ser. Não, ele é. O nosso Deus tem poder, e Ele traz à memória o que Deus já fez na vida dele.
Porque o nosso rei derruba fortalezas e restaura o castelo. Olha aqui para mim. O nosso rei derruba fortaleza e restaura o castelo dele nas nossas vidas. Ele restaura a alma. Deus não invade, irmãos, Ele pede permissão. Hoje o Senhor está convidando para entrar na sua vida e tornar suas fortalezas um castelo real. Aqui está a beleza do Evangelho. Aqui está a beleza. Deus não vai arrombar a sua porta da sua fortaleza. Apocalipse capítulo 3, versículo 20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Abre a porta para o Senhor entrar na sua vida. Abre a porta para o Senhor entrar na sua vida. O rei está do lado de fora da sua fortaleza, da fortaleza que você construiu. Ele poderia derrubar as muralhas com um sopro, ele poderia reduzir as suas defesas com uma só palavra, mas ele não faz isso. Por quê? Porque ele respeita o seu livre-arbítrio. Irmãos, a fortaleza que você construiu foi uma resposta à dor que você sofreu. Deus honra a sua história. Deus respeita a sua história, Ele não a desrespeita. Porque se Ele desrespeitasse, Ele chegava e fazia assim, arrancava a fortaleza. Não, Ele está respeitando a sua dor. Ficou explícito aqui. Um dia eu estava com um amigo, e um amigo falou assim para mim, que eu trato isso com muita seriedade, irmãos, hoje. Um amigo falou assim para mim, eu cheguei num ambiente, e o pai dessa pessoa estava no ambiente, e o pai dessa pessoa falou uma besteira. Besteira normal, mas falou uma besteira. E o filho ficou com vergonha do pai. E chegou em mim e falou assim, queria te pedir perdão pelo que meu pai me falou ali. Você me perdoa? Ele está meio... Eu falei, irmão, eu queria tanto ouvir besteira dessa forma do meu pai. Mas infelizmente meu pai não está mais aqui. E fui embora. Depois de uns 20 minutos ele me liga, falou, eu queria te agradecer. Eu falei, por quê? Porque, irmão, o que você me falou foi um tapa na minha cara. Porque muitas vezes a gente não dá valor no que a gente tem hoje. Então fica explícito, irmãos, a marca que nós temos nas nossas vidas. Quando eu fui falar do Fernando aqui, eu quase não consegui falar, porque para mim é muito forte. É muito forte. Então nós temos fortalezas e nós precisamos pedir para que o Senhor derrube essas fortalezas. Ele não vai arrombar a porta, Ele vai bater. Ele está batendo na porta. A pergunta que eu te trago nessa noite é: você vai abrir a porta para o Senhor? Você vai abrir a porta para o Senhor entrar? A cura não é destruir toda a muralha, é trocar a muralha errada pela certa, é deixar o Senhor ser a sua muralha. Muita gente tem medo de cura interior, porque pensa que vai ficar desprotegido. Porque pensa, você construiu essa muralha aqui, do abandono, você foi abandonado, você criou essa muralha aqui, para te proteger. Aí, está preso aí? Deixa aí, então tá. Aí você criou essa muralha aqui, da traição. Então eu não vou mais confiar em ninguém, eu não vou mais me abrir para ninguém. Então você está protegido, só que você está isolado. Aqui ninguém vai te ferir, mas também você não vai viver. Ninguém vai fazer mal para você, mas também não vai te amar. E você tirar essas muralhas, você tirar, aparentemente, você vai achar que você vai ficar desprotegido. Não, irmãos. Você não vai ficar desprotegido. Na verdade, se eu derrubar as minhas defesas, você pode pensar, eu vou me machucar de novo, eu vou virar um trouxa, eu vou ser um bobo, as pessoas vão me enganar de novo. Isso não é verdade. Se você derrubar essas muralhas sem colocar nada no lugar, aí você vai se machucar.
Mas o que eu estou falando é: derruba essas muralhas e deixa o Senhor ser a sua fortaleza. Deixa o Senhor ser o seu rochedo. Deixa Ele ser o seu castelo real. Ele vai te proteger. A cura interior, irmãos, não é sobre viver sem muralhas, é sobre trocar as muralhas erradas pela certa. O Senhor é a sua fortaleza, o Senhor é a sua força. Nele é o lugar onde vamos nos refugiar. As muralhas do castelo de Deus são diferentes. Elas protegem sem isolar. Elas definem sem aprisionar. Elas guardam sem sufocar. A diferença entre o castelo e a fortaleza não é só na presença de muralha, mas é quem mora lá dentro. Aleluia. O Senhor não te quer em guerra. O Senhor que te quer na sua casa, com a sua família, desfrutando dos seus amigos. Se coloque de pé, irmãos. Feche os seus olhos. Há uma promessa de castelo restaurado. Há uma promessa do seu castelo restaurado.